Olá, já venho. Ai. Oi, Nájila. Tudo bem, gente? Vão chegando aí. Dan já tá aí. Ó, começou. Botar óculos, tirar óculos. É a luz que atrapalha. Oi, Diego. Tudo bem, gente? Oi, Davidson. Tudo jóia. Tô esperando o meu aluno chegar também, tá, gente? Hoje tem participação especial do Moisés, do laboratório, para fazer uma demonstração para vocês, tá? Comigo. A gente vai fazer uma brincadeirinha aqui em cena, ou ao vivo. Oi, Will! Olá! Venham chegando, cadê? Tem que botar o nome da live, né? Eu nunca boto. Onde é que põe, meu Deus? Vocês sabem, melhor que eu. Ah, é aqui, coloco. Cena não é. A cena não é o texto. Aí eu marco isso aqui como fixar comentário. Oi, Bruna! Bruna Mara Vanderlei. Conseguiu assistir a aula? Você assistiu e saiu, não foi? Olha, aqui que eu vejo o tempo. Ai, eu tô moderna. Eu já tô sabendo de tudo, ó, ao menos. Esperar entrar mais um pouquinho pra gente conversar sobre o tema de hoje, tá? Oi, Flor! Oi, Gustavo! Bem-vindo! Palheiras Bi. Precisou sair às 18, né? Você viu que ficou gravada, né, Flor? Minha aula aberta tá gravada pra quem quiser, tá, gente? Lá no YouTube, o link tá aí na bio. É uma aula em que eu fiz a demonstração, tá esquisito isso, né? Em que eu fiz, que eu expliquei como é que eu aplico a técnica, a sequência de como eu aplico e mostro também com meus alunos do laboratório os exercícios na prática ao vivo, tá? E aí quem tem dúvidas sobre os meus treinamentos também lá dá pra ver que eu expliquei. Obrigada, Bruna! Adorei! Que bom! Vamos lá, quanto tempo? Tem que esperar, tá cedo. Chegar mais o pessoal. Moisés tá aí. Oi, Pablo, bem-vindo. A aula está maravilhosa. Obrigada, Gustavo. Assiste, Bi. Jussi Borges. Tá lá disponível para vocês. Dá para entender o princípio de Meissner, dá para entender e por que ele trabalha dessa forma e o que se alcança fazendo isso. Oi, querido! Tudo bem? Amilda, quanto tempo! A Amilda fez aula comigo. Ela fez workshop antes da pandemia, né, Amilda? Eu vou ter que tirar esse negócio para poder falar para vocês, né? Oh, Vinic, Gilson, tem gente nova! Bem-vindos! Sexta-feira, 4 horas da tarde, como se vocês não tivessem nada mais para fazer na vida, né? Mas fica gravada para quem não puder assistir, tá, gente?
E é aula, sabe? É uma coisa de semana, é conteúdo. Se vocês pegarem minhas lives, são várias aulas, na verdade. São partes de aulas, tá? Vamos lá, bonitões. O cabelo tá caindo. Camila. Oi, Camila. Tudo bem? Camila Pinheiro. Oi, gente. Margot. Bem-vinda. Gente, eu tô montando uma nova turma, tá? De treinamento contínuo. Quem quiser participar, levanta a mão. Vai ser... Que bom, Camila. Vai ser toda quinta à noite. Vou ficar falando assim pra vocês, ó, que não tem luz. Toda quinta à noite o treinamento contínuo é o treinamento de 4 meses. Cada módulo tem 4 meses. É uma aula por semana. Entre as aulas tem exercícios, mas qualquer aula minha tem exercício. Qualquer aula minha tem exercício entre as aulas. Mas é uma aula só por semana, é uma aula longa de 3 horas. Então, cada aula a gente avança um passo. E o treinamento contínuo, durante 4 meses, os alunos têm 18 dias, 18 aulas, vezes 3. Isso daí é 54 horas aula de prática da técnica de mais, né? Tá? E de estudo de cena também. E prática de gravação de vídeo, ok? Para quem quiser saber mais qualquer coisa, perguntar qualquer coisa, pode escrever pra gente. E na aula aberta também tá bem explicadinho o que se trabalha, onde é que a gente chega. Ai, que eu fico bem feliz. Kédio, se inscreve pra gente. Vai começar em abril, tá? Pretendo que comece em abril. A turma são 10 vagas, tá? Já tem algumas pessoas, então é uma turma que está se formando, houve procura para a noite, eu vou abrir à noite. Esse é o primeiro módulo e eu tenho outras 2 turmas que eu continuo agora esse semestre, o segundo módulo. Tá bom? O Verdade Cênica é um curso mais curto que eu ofereço periodicamente, certo? São módulozinhos mais curtos para quem não tem muito tempo. Tá bom? Tá engraçado esse reflexo aqui, né? Vou ficar... Ó. Você é louco, né? Perfeito. Oi, Tati. Oi, Johnny. Tudo bem, pessoal? Então, posso começar? Oito minutos e meio já. Bora. Porque eu ainda tenho o Moisés. Esse horário é perfeito pra mim. Ótimo! Ótimo! Vamos se falar no direct, Juicy. Juicy. Tá? Gente, hoje eu vou ter aqui o Moisés Meirelles, que é meu aluno do laboratório, para me ajudar a demonstrar para vocês o que eu vou dizer agora, assim. Então eu vou fazer uma introdução sobre a relação entre cena e texto. E depois eu vou caminhar para esse exercício que eu faço com os meus alunos para vocês entenderem na prática o que eu tô querendo dizer anteriormente. Tá bom? Se vocês quiserem fazer perguntas, vão fazendo e aí em um momento eu paro e respondo. Tá certo? Caí de paraquedas aqui, nem sei do que se trata. Tati, eu sou preparadora de atores, minha técnica está fundamentada na técnica de Meisner, eu trabalho com a técnica de Meisner, que é um americano, e hoje eu vou falar sobre a relação entre texto e cena, que se confunde muito com o conceito do que é uma cena, associa-se ao texto apenas, e não é só isso. É isso, você é da área, Tati? Vamos sim? Bora, gente! Então...
Quando eu falo sobre texto, gente, eu falo sobre as falas, tá? Eu não tô me referindo ao script, eu não tô me referindo ao texto inteiro, porque é o texto quem vai nos dar o universo, é quem vai nos dar a história. É lógico que ele é anterior, ele é a semente inicial, tá? Então a gente tem o texto como fonte de informação sobre o que está acontecendo, que história é essa que nós vamos contar, beleza? O que eu tô chamando de o texto que confunde são as nossas falas, né? Então nós atores sabemos, a gente meu texto é difícil, meu texto é esse texto que eu tô falando, o texto que o ator fala. Então é comum, muito comum, que o ator associe cena a texto. Cena é igual a texto, é igual às falas dele, né? Então por mais que se tenha a ideia de subtexto, né? De que a gente não significa exatamente aquilo que a gente fala, né? A gente tem que saber o que está por trás do que é falado. Existe também, a gente tem que compreender que a cena, ela é a situação, né? A cena, ela existe, ela é indispensável, o texto é dispensável, né? Uma cena existe sem texto, sem fala, mas uma cena não existe sem situação, sem circunstância, tá? Então a cena é o que está acontecendo, o que eu estou fazendo aqui. Então a gente se relaciona com a cena, com a história que a gente está contando dessa forma. E se a gente for direto para as falas, que é o que comumente se faz, a gente pega o nosso texto, as nossas falas e a gente já vai logo, a tendência que a gente tem é de ir direto para as falas e querer definir como vai usar, como vai falar e começa é uma tentação que todo ator tem, ele já vai pro texto dele, assim, eu acho que ele quer dizer tal coisa, se ele tá com raiva, ele tá puto, então com certeza ele vai fazer assim. Você já vai limitando o seu texto para uma forma, porque você fez uma abordagem, uma leitura do seu texto ainda com uma ideia muito superficial a respeito do que é aquilo que está acontecendo, né? Então, você tem que ter um contato com o texto no sentido de ter contato com a história, de entender o que é aquilo. Não você ir correndo lá para suas falas, não, isso é a última coisa que se faz. Porque a compreensão e a relação com a cena é mais profunda, ela é anterior a qualquer coisa que se fale. Ela é algo que está em jogo aqui e agora, sem palavra nenhuma. Sem eu abrir minha boca, eu já estou inserida numa situação. Isso é cena. Então a gente se relaciona com a cena, com o que está acontecendo, sabendo do que está acontecendo. Então são informações que a gente tem na cabeça, a gente sabe. Então tá esclarecido para o ator o que ele está fazendo ali, né? Por que ele está ali, o que ele quer, tudo isso ele sabe. Ele já esclareceu as relações que ele tem, ele já entendeu qual é o conflito, ele já entendeu o que está em jogo, que são os stakes. Então, é esse tipo de coisa, de informação com a qual a gente precisa lidar quando a gente recebe um texto. Então, num primeiro momento, a gente tem um olhar imparcial, tenta compreender o que é aquilo, compreender aquelas relações, compreender o que está em jogo e do que se trata, né? Que arco é esse? Que história é essa que está sendo contada? Onde é que o desdobramento começa? Onde é que o clímax se dá? Onde é que o conflito está? Onde é que estão os riscos? O que está em jogo? Isso aí são dados que são básicos para você compreender onde é que o seu personagem está inserido. Que situação é essa? Porque, como eu sempre digo, atuar é correlato à vida. A gente reproduz um estado de vida. Alguma coisa está acontecendo ali com aquela pessoa e essa pessoa é você. Então você precisa saber das circunstâncias, você precisa saber de várias coisas e isso se faz em estudo de cena. Estudo de cena não é decorar as falas, é anterior a decorar as falas. Estudo de cena você faz dessa forma, existem pontos que você precisa explorar nessa cena, porque a cena não é a fala.
A cena existe. Você pode só entrar. E várias coisas acontecerem em silêncio, a gente sabe disso. Mas se você estiver conectado com a sua fala, com o que vai acontecer daqui a pouco, pensando que a sua... Isso é bem primário, né? Quando as pessoas começam, elas só atuam quando estão... Essa aqui é... Aí, volta. Essa aqui é... Volta. Não é? Quando a gente começa a atuar, a gente faz essas coisas, porque a gente associa erroneamente a atuação à fala. Então, ele não tem fala nenhuma. Isso não quer dizer nada. Isso... Atuar não é sinônimo de falar. Não é mesmo, né? Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Atuar não é sinônimo de falar. É você estar realmente dentro de uma situação, compreendê-la e vivê-la. As palavras, você vai chegar nelas depois, tá? No processo de Meisner, no processo de treinamento, você entende primeiro do que se trata aquela circunstância. As palavras não são o mais importante. E você vai se prejudicar se você for direto para as palavras e querer memorizar de cara aquele texto. Você vai se atrapalhar, porque você vai ter a tendência a fechar aquele texto de uma determinada forma. Então, o ator precisa compreender que ele tem de estar conectado e o que importa para ele é o que está acontecendo, é o que ele está vivendo. E a atenção dele fica fora dele, em vez dele ficar se observando e pensando o que ele tem que falar daqui a pouco. Ele só joga com o outro, tá? Ele só deixa aquilo acontecer. Então, é isso que o exercício de repetição de Meisner ensina, tá? Então, com o exercício de repetição, o ator aprende a deixar o momento presente acontecer e a ouvir no momento presente. Ele educa a atenção dele para fazer isso. E isso já é um grande ganho, tá? Só que aí, como é que a gente transporta isso para uma cena, né? Então eu tô resolvendo aí, a gente começa, o treinamento de Meisner, ele é passo a passo, né? Então o primeiro passo, no primeiro momento, o ator aprende a não ficar pensando no que ele não deve pensar, que é o que o atrapalha, que é o que o afasta dessa situação aqui, tá? Então se eu tô aqui, eu preciso chegar e falar com alguém, né, assim, uma cena que eu vou chegar e vou começar a falar com alguém, eu preciso deixar que aquilo se dê simplesmente. Eu não imponho uma situação e uma cena em cima dessa realidade aqui. Eu deixo que essa realidade bata em mim. É muito mais você estar aberto ao que se dá na sua, né? O que eu quero dizer é que ai, minha internet falhou, né, gente? Voltei para vocês. Me digam só se eu voltei, tá? Acho que eu vou tirar e vou botar minha internet 4G, que é melhor. Estão me ouvindo? Ótimo. Me perdi, bosta. Onde é que eu tava? Então, se eu estou em cena, o que interessa é a circunstância, certo? Isso é o primeiro que a gente tem que entrar em contato. Entender o que está acontecendo. A gente faz também um estudo sobre o ponto de vista do personagem. Porque a gente tem que entender o que ele quer, por que ele está ali, o que ele precisa na vida, o que ele mais deseja. São coisas assim, são perguntas assim que a gente tem que responder e definir
para a gente poder compreender esse personagem e por que ele age na vida e em nome do que ele age. Isso é a vida interior que a gente vai construir desse personagem, porque um personagem tem uma alma, assim como você tem, assim como eu tenho. A gente tem desejos, tem medos, tem anseios, tem porquês, tem sonhos, tem quereres, tem mil coisas. Então a gente tem que conhecer isso, que é o que afeta ou não esse personagem. Então, ir direto para as falas e querer impor uma forma nessas falas vai limitar, nossa, muito. A tendência que você vai ter é de fazer uma coisa que você não vai ter a oportunidade de sentir o que pode se dar naquela cena. Então, a relação é com a cena no sentido de circunstância, né? A circunstância imaginária qual é? Ela tem que ser compreendida. Depois disso, em cena, o ator vai deixar essa conexão presente e se manter no presente, e então o texto vai só vir, certo? Como o texto é o maior inimigo do ator, porque ele nos assusta, ele nos dá medo, ele faz com que a gente ache que a gente vai errar, e eu não consigo dizer aquela palavra direito, meu Deus, eu tenho muito texto, eu não vou conseguir memorizar, e a gente fica tendo que se encaixar naquele texto, né? Porque uma coisa imposta tem que ser assim, você vai ter que fazer isso, né? Em vez da gente pensar nesse texto, a gente se relaciona com a circunstância, certo? E esse texto aqui depois, porque você vai memorizá-lo de uma forma mais neutra, branca, sem entonações, porque é assim que se deve memorizar um texto. Você deixa ele completamente aberto, são apenas frases, são apenas falas que vão sair de você no momento da cena, dependendo de como você se sentir na hora, tá? Porque o momento tem que acontecer, tá? Tem gente que se confunde e acha que eu quero dizer, então não ensaia nada, então nada tá valendo, não é assim. Mas você não pode engessar nada, fechar nada, porque aquele momento tem que ter respiro, tem que ter vida, tem que ter energia vital acontecendo na hora. Meu olho tem que brilhar de verdade, eu tenho que ouvir de verdade, eu tenho que reagir. Então, na atuação, segundo mais, né, o que tem prioridade são os instintos, são as nossas reações humanas. É como a gente reage àquilo segundo o nosso ponto de vista ou o ponto de vista do nosso personagem. Então aquilo é que vai fazer com que a gente viva aquele momento, tá? Como pegar no texto, trazer o texto para a cena é um elemento complicador, porque a gente vê que quando, assim, eu estou num treinamento com ator e ele consegue se manter no presente, ele consegue ouvir o outro, ele consegue ficar relaxado, ele consegue não ficar mais prestando atenção no que ele está fazendo e entrar de verdade aqui na conexão com o outro, beleza. Só que se em cima disso eu coloco já um texto, ele vai de novo fazer o que ele está habituado a fazer, que é de se relacionar com esse texto como uma coisa que ele tem que memorizar, e a tendência que ele vai ter é de fechar uma forma, é de definir como trabalhar com esse texto, e chegar lá só vai reproduzir o que ele bolou ali, né? Aqui eu vou ficar com raiva e aqui, não sei o que lá. Enfim, e quando muda de uma coisa para outra, o ator ainda está habituado a usar o texto dessa forma. Então o texto ainda vem como blocos pesados e difíceis de serem encaixados e que não surgem dele realmente naquele momento. Então o que a gente faz? Eu experimentei com o meu grupo de laboratório um exercício que eu adorei e que eu vou adotar, já estou adotando, no treinamento dos meus atores. Então isso não é mais, né? Só para vocês não dizerem que esse é um exercício demais, né? Tá? Eu peguei a repetição demais, né? E acrescentei um detalhe, que é o ator fazer a repetição normal, que significa, ele não pensa em texto, não existe texto. A repetição é uma coisa que a pessoa que diz, está lá do outro lado, fala de mim, eu só repito. Eu só preciso ouvir e repetir. Então, para que isso? Para o ator não ficar preocupado com texto, não tem texto. Tem só ficar aqui presente ouvindo o outro, é só isso. Ele falou, eu repito, ele falou, eu repito. Eu vi alguma coisa nele, eu falo, ele repete, não tem o que pensar.
Então é para tornar mais instintivo, mais natural, mais espontâneo o falar, o ouvir, o receber, o jogar, esse ping-pong. Então o ator, depois disso, ele vai ficando confortável aqui e aí ele começa a entender o que significa deixar de se auto-observar. Ele vai ficando relaxado, ele vai aceitando qualquer coisa que seja dita sobre ele sem se defender, não tem por que se proteger de nada. O que vale é dizer a verdade segundo o seu ponto de vista, segundo o que você está vendo. E você fica nesse jogo de repetição. É isso que é a proposta da repetição. Aprender a ouvir o outro para deixar de se auto-observar e aprender a se manter no presente, certo? Só que aí tem que entrar o elemento imaginário, que é a cena. Então, depois que eu faço isso, eu estou fazendo só aqui agora, um improviso do que eu falo, eu não sei. Eu vou ver na hora, olhando para você, que eu vou saber. Aí, quando você tem a cena, o que eu pensei? Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que eles conheçam essa cena, a gente lê essa cena só para entender do que se trata, o que aconteceu. A situação, ou seja, que situação imaginária é essa aqui? E aí, a gente coloca no exercício de repetição. Ou seja, qual é a regra do exercício de repetição? Falar sobre o outro no momento presente e repetir o que você ouve. Só. Só que fazer isso, eu experimentei fazer isso com uma situação de uma cena dada. Tá? Isso eu fiz na minha aula aberta com o Moisés e a Natália. Porque eu quero que vocês percebam a diferença entre o que é uma cena e o que é um texto. Existe cena sem texto. O universo existe, a situação já existe, as relações já existem, elas já estão estabelecidas. Existe uma coisa ali por trás. O texto, ele é dispensável. As falas são dispensáveis. A situação, a cena não é dispensável. Então, a gente, com esse exercício, aprende a se manter no presente e apenas responder o que o outro está fazendo. Então, assim, quando a gente está em cena, a nossa atenção deve estar apenas no outro, como o outro se comporta, o que o outro fala, porque eu vou ouvir de verdade e olhar para ele de verdade, e percebê-lo e lê-lo de verdade. Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar prestando atenção em mim, em como eu estou atuando, se eu estou fazendo certo, se eu não estou fazendo certo, é isso que vai acontecer. Então a gente coloca a atenção no outro e no que está fora da gente, no que a gente precisa fazer naquele momento, ou no que está acontecendo nesse momento na sua frente, é isso que a gente precisa, tá? Então quando a gente está em cena e isso acontece, isso é o bacana, você está só prestando atenção no que está acontecendo aqui na sua frente, então tem um espaço de improviso para a forma como... O que vai acontecer? A repetição a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então a gente mantém essa natureza de um certo improviso, mesmo com o texto, tá? Porque mesmo que a gente coloque o texto, existe algo que acontece só aqui e agora. Então como esse texto vai sair de mim é por cima do que está acontecendo agora, segundo o que está acontecendo agora. Mas para poder chegar nesse lugar... eu encontrei este exercício, que é dos atores se relacionarem numa cena, continuando a fazer o exercício de repetição apenas, considerando uma situação imaginária. Eles estão dentro de uma situação que é a proposta pela cena. E eles vão só fazer o exercício de repetição, tá? Quem não estiver entendendo nada, what the fuck she's talking about, assistam minha aula aberta. Mas eu quero que vocês entendam que onde está a história. A história está só em você sabê-la. Se você sabe sobre a história, se você conhece o que está acontecendo, se você sabe por que você está ali, você já tem tudo. As falas vêm sim, porque são parte do todo que a gente vai montar depois. Mas anterior a elas está esta situação com a qual a gente tem que entrar em contato. Tá certo?
Deixa eu ver se vocês têm perguntas. E aí eu vou chamar o Moisés, que é meu aluno. Eu chamo de Moisés, mas é Moisés. Pra gente fazer o exercício aqui, tá? Acenar, acenar, acenar. O que é isso, gente? Ah, é porque a gente que entrou, né? Voltou, voltou sim, sim, sim. Ótimo. Vocês estão entendendo? Oi, Marcinha, Danilo, Divaneide, Robinson, Vanessa Garcia, Lara Cardoso, Pedro Ches, Nina Dornella, Marcos Magalhães, Tainara de Barros, Luiz e alô, é do laboratório também. Na repetição eu posso falar sobre o que o outro está causando em mim? Você está me deixando com raiva, estou me sentindo vulnerável. Você está me deixando com raiva, pode ser, mas a gente evita, porque isso é ainda você prestando atenção em você mesmo, Gustavo. Pode ir um pouco mais pra frente, tá? Deus te abençoe, Tamê. Leonardo Silva. Oi, gente. Então, Matheus, bem-vindo. Vamos lá. Cadê o Moisés? Tá aqui, Moisés. Entrar ao vivo. Oi, querido. Joia, Fê? Tudo bem, e você? Ótimo. Nossa, muito reflexo. Você tá me vendo bem, né? Sim, tudo ótimo aqui. Tudo ok. Então, você acha que eu expliquei para o pessoal? Você estava acompanhando, né? É Tava porque eu sei que é acompanhando. muita informação ao mesmo tempo. Para quem nunca viu o que que é a repetição, entender o que que a gente está fazendo, é um pouco complexo. Mas eu quero só que vocês percebam o seguinte: existe uma cena, tá? O que que aconteceu? Eu vou usar a mesma cena que a gente fez na aula aberta, porque é uma cena que o laboratório trabalhou no último, na última parte que a gente estava estudando agora. Então, essa cena, como ela já está clara para a gente, eu só vou usá-la para fazer uma demonstração. É até bom que vocês vejam que quem assistiu a aula aberta vai ver que agora a gente vai fazer uma coisa diferente, porque o exercício se dá no momento, né? Então, como é uma improvisação, a repetição ela é sempre improvisada, ela é em cima do que acontece agora, né? Como eu estou te vendo agora, e só. Então, vocês vão ver como isso se dá no momento. Assim é, idealmente, que a gente deve atuar, tá? Não é uma verdade terminante, é apenas a minha opinião e a opinião de quem estuda essa técnica. Então, a ideia é que cada vez que você entra em cena, seja um novo momento. Então, ele nunca vai se repetir, porque os elementos que importam ali, que vão mexer com a cena, são elementos que se dão no momento presente. Então, a gente não tem como brigar com eles, a gente simplesmente lida com eles, né? O que eu vou fazer aqui com vocês é uma demonstração que é a seguinte: eu vou continuar, vocês vão ver que nesse exercício de repetição há uma conexão comigo e com o Moisés, que está baseado nessa cena, que a gente tem consciência da situação, ambos estamos na mesma situação, mas a gente não vai dizer o nosso texto, certo? A gente vai só dizer o que a gente está vendo na expressão do outro, no que o outro nos demonstra, no que ele está fazendo, certo? A cena é a seguinte: para quem não viu a aula aberta, eu vou usar a mesma cena, que é a cena entre Marcos e Nina, certo? Que é a cena em que Marcos atropela uma criança. Marcos e Nina são irmãos. Eu sou Nina. E o Marcos, ele é meio irresponsável, ele faz algumas coisas assim de vez em quando, só que nesse dia ele realmente extrapolou. Ele apareceu na minha casa de madrugada, e eu não estava lá, e quando eu cheguei, eu encontrei com ele, essa é a cena, tá, gente? Encontrei com ele lá, não estou entendendo o que ele está fazendo lá, o que é isso, Marcos, fala comigo, o que aconteceu, e ele está atônito, não me responde direito. Seria bom tirar comentários para ver o rosto do Mousa. É verdade, como é que eu tiro comentários? Desativar. Ah, obrigada, Marcelo, foi Marcelo, né?
Então, o que acontece é que ele acaba revelando que ele atropelou uma menina, uma criança. E eu recebo aquela notícia e aí eu começo a pensar sobre a criança. Se ainda dá para salvar a criança, porque ele diz que ela morreu, mas ele não socorreu, então, assim, ela pode estar viva ainda. Então, existe uma conversa sobre isso. O que é que a gente faz agora? Né? A gente tem que tomar alguma atitude e ele não quer, porque ele está com medo de ser responsabilizado caso a criança tenha morrido ou qualquer coisa, pelo próprio acidente, porque ele estava alcoolizado. Então, o que ele fez? Ele bebeu cerveja, saiu de carro, atropelou uma criança, não socorreu, ficou com medo, foi para casa da irmã para se esconder. Foi isso que ele fez. Quando a irmã chega em casa, ele conta para ela que ele fez isso. E ele largou a menina lá atrás, sem socorro. Ele simplesmente saiu correndo com medo, um covarde. Isso é o meu julgamento sobre o que ele fez, né? Mas os fatos são esses. Então, o que a gente vai fazer? Em vez de você pegar essa cena e você ir para o texto direto e eu ficar aqui pensando, eu vou falar isso, e a gente ainda não entrou na situação, a gente não se conectou ainda, a gente não entendeu as possibilidades que essa cena tem. Porque a gente tem que deixar ela sempre aberta para você entender. Às vezes você acha que quando ele falar aquilo, ele vai falar de determinada maneira, mas ele fala diferente. E aí você recebe algo ali no momento presente. Então a gente precisa aprender e exercitar, deixar o fluxo do presente acontecer e continuar observando o outro e recebendo do outro. Então, o que a gente vai fazer é manter o exercício de repetição, só que sabendo da situação da cena. Então, Moisés, lembra que o exercício de repetição é como você me vê, né? O que você vê que eu faço, ou que eu expresso, e eu falo sobre você, certo? Eu não quero esse negócio na minha cara, mas eu preciso de óculos para. Ô, Fê, Será que é legal que... assim? Eu vou ficar assim. Tá me ouvindo? Tô. Tá. É legal isso que você disse para o pessoal assistir a aula aberta, porque a gente tem o primeiro momento da repetição, né? Que agora a gente já está entrando nessa adaptação Isso, que você trouxe para as aulas. Mas que exato. Isso quem aqui, tem gente, a primeira é porque eu não vez... posso. Isso. Hoje, como eu estou falando especificamente que cena não é texto, eu vou mostrar para vocês que cena tem uma relação com a situação, com a relação. Que a gente entra em contato com isso, que Isso. é disso que a gente está falando. A cena não é fala. Isso é uma parte da cena. E ela vai se dar dependendo de como a cena acontecer. E a gente deixa isso bater na gente. Para demonstrar isso, a gente faz uma repetição que é considerando só a situação cênica. Eu fiz esses exercícios em sequência na aula aberta, que está aí no link, tá, gente, da bio, para quem quiser ver o que é isso, como é que funciona, como é que evolui até aí. Certo? Esse é o terceiro exercício na sequência, ok? Eu tirei a luz para eu poder te ver bem e você me ver também sem o reflexo do ring light. Tá bom? Então, gente, esse exercício vai começar a partir do momento que o Moses não sei, vamos do começo? Desde da situação do início da cena? Do início da cena, que é eu chegando em casa e não entendendo nada, e você tá lá. Pode ser. Quer se concentrar um pouco? Uhum. Tá, toma seu tempo. E a gente começa quando sentir, tanto eu como você, tá? No começo da cena, gente, eu apenas chego em casa. Então, eu não tô sabendo de nada, tá? Eu estou nesse ponto. O ponto do Moisés é que ele acabou de cometer esse acidente, cometer esse atropelamento e fugir e está na minha casa. Esse é o ponto dele, certo? Vamos deixar acontecer naturalmente, sem forçar nada, só entendendo e se imaginando nessa situação e com essa relação. Vamos ver.
Você tá me observando. Eu tô te observando. Você tá me observando. Você tá estranho. Tô estranho. Tá estranho. Tô estranho. Tá estranho. Você tá séria. Eu tô séria. Você tá desconfiando de alguma coisa. Eu tô desconfiando de alguma coisa. Você tá desconfiando de alguma coisa. Você tá escondendo alguma coisa. Eu tô escondendo alguma coisa. Você tá escondendo alguma coisa. Eu tô escondendo alguma coisa. Você tá escondendo alguma coisa. Eu tô escondendo alguma coisa. Você tá com medo de falar. Eu tô com medo de falar. Você tá com medo de falar. Eu tô com medo de falar. Você fez alguma coisa errada. Seu olhar tá me deixando nervoso. Meu olhar tá te deixando nervoso? Seu olhar tá me deixando nervoso. Seu olhar tá me deixando nervosa. O meu olhar tá te deixando nervoso, nervosa. Sim, o seu olhar tá me deixando nervosa. O meu olhar tá te deixando nervosa. Sim, o seu olhar tá me deixando nervosa. Você tá com medo. Eu não tô com medo. Você não tá com medo? Eu tô com medo. Você tá assustado. Eu tô assustado. Você tá assustado. Eu tô assustado. Você, você não tem coragem de falar. Eu não tô entendendo o que você tá falando. Você não tá entendendo o que eu tô falando? Agora eu tô entendendo o que você tá falando. Ah, agora você tá entendendo o que eu tô falando. Agora eu tô entendendo o que você tá falando. Tá esperando alguma coisa? Eu não tô esperando alguma coisa. Você não tá esperando alguma coisa. Eu não tô esperando alguma coisa. Você não tá esperando alguma coisa. Você vai me Tá ajudar. preocupado. Eu vou te ajudar? Você falou junto comigo. Eu falei junto com você. Você falou junto comigo. Eu falei junto com você. Você, você, você precisa de alguém. Eu preciso de alguém. Você precisa de mim. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Eu preciso muito de você. Você precisa muito de mim. Eu preciso muito de você. Você está muito preocupado. Eu tô muito preocupado. Você está me assustando. Você tá assustada. Eu estou assustada. Você tá assustada. Eu estou assustada. Você tá assustada. Eu estou assustada. Você Você não tá assustada. fala. Eu não falo. Você não fala. Eu não falo. Você não fala. Você quer que eu falo. Eu quero que você fale. Você quer que eu falo. Eu quero que você fale. Você quer que eu falo. Eu quero que você fale. Você quer que eu falo. Eu quero que você fale. Você não tem coragem. Eu não tenho coragem. Você está muito assustado. Eu tô Está com muito assustado. medo. Eu tô com muito medo.
Você tá com muito medo. Eu tô com muito medo. Você parece uma criança Você vai me abandonar. que não sabe o que fazer. Eu não vou te abandonar. Você não vai me abandonar. Não vou te abandonar. Você não vai me abandonar. Eu não vou te abandonar. Você não vai me abandonar se eu te disser que eu atropelei uma criança. Você atropelou uma criança? Eu atropelei uma criança. Você atropelou uma criança? Eu atropelei uma criança. Você atropelou uma criança? Eu atropelei uma criança. Você tá Você assustada. atropelou. Eu tô assustada. Você tá assustada. Você matou uma criança? Eu não matei uma criança. Você não matou uma criança? Eu não matei uma criança. Você não tem certeza? Eu não tenho certeza. Você não tem certeza? Eu não tenho certeza. Você não tem certeza? Você não acredita em mim. Eu não acredito em você. Você não acredita em mim. Eu não acredito em você. Você tá perdido. Eu tô perdido. Você não sabe o que fazer. Você tá perdido. Eu tô perdido. Você tá com medo. Eu tô com medo. Você é covarde. Eu não sou covarde. Você é covarde. Eu não sou covarde. Você é covarde. Eu sou covarde. Você é covarde. Eu sou covarde. Você, você é covarde. Você discordou de mim. Eu não discordei de você. Você não discordou de mim. Você é infantil. Eu não sou infantil. Você é infantil. Não, eu não sou infantil. Você tá morrendo de medo. Eu tô Você tá morrendo de medo. fugindo. E você tá me julgando. Eu tô te julgando. Você tá me julgando. Eu tô te julgando. Você tá me julgando. Eu tô te julgando. E você tá puto por isso. Eu tô puto por isso. Você atropelou uma criança. Você não se coloca no meu lugar. Eu não me coloco no seu lugar? Você não se coloca no meu lugar. Eu não me coloco no seu lugar. Você não se coloca no meu lugar. Você é mimado. Eu não sou mimado. Você é mimado. Eu não sou mimado. Você não é mimado. Eu não sou mimado. Não, você não é mimado. Eu não sou mimado. Você não fez nada. Eu fiz sim. Você fez? Eu fiz. Você fez. Eu fiz. Você correu pra cá. Eu não corri pra cá. Não, você não correu pra cá? Eu corri pra cá, mas eu preciso da sua ajuda. Tá, você precisa da minha ajuda. Sim, eu preciso da sua ajuda. Ok, você precisa da minha ajuda. Sim, eu preciso da sua ajuda. Você precisa da minha ajuda. Você não tá acreditando em mim. Você não tá acreditando em mim. Você falou junto Não tô comigo. acreditando. Eu falei junto com você. Você falou junto comigo. Você não vai me desculpar. Não.
Você acha que eu sou um assassino? Eu acho que Você acha que eu sou um assassino? Você não sabe o que dizer. você está preocupado com o que eu acho de você. Eu tô preocupado com o que você acha de mim. Você não está preocupado com a criança. Eu tô preocupado com a criança. Está preocupado com a criança? Eu tô preocupado com a criança. Você deixou a criança lá. Eu deixei a criança lá. Você não fez nada. Você não fez nada. Você largou a criança lá. Você vai continuar assim. Isso é uma decepção. Eu não sou uma decepção. Você é uma decepção. Eu não sou uma decepção. Você Você não é uma decepção. tá debochando de mim. Eu tô debochando de você. Você é fria. Eu não sou fria. Você é frio. Você é Você. egoísta. Eu não sou Você é egoísta. egoísta. Você Eu é sou egoísta. egoísta. Eu sou Você egoísta. é egoísta. Egoísta e covarde. Eu não sou covarde. É covarde. Você não me ama, né? Ah! Chega, gente. Foi. Já são 52 minutos. Ah! Ai, Fê. Você viu que a gente tem uma tendência a querer passear pela cena, né? Porque a gente conhece do que está acontecendo, o que que se deu. Ao mesmo tempo que a gente tem que se manter aqui, Sim. com o que está acontecendo, né? Nesse tipo de contato que é só o que eu estou vendo aqui, eu não posso avançar na história, não tem como, às vezes a gente querer colar, às vezes a gente consegue na comunicação se aprofundar um pouco na história, conectar com fatos da história, né? Eles vão surgindo, porque às vezes tem uma conexão com o que está acontecendo na hora. Mas a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe, e é só isso que importa. Sim. Entenderam, gente? Moças, quer comentar alguma coisa? Eu vou ativar os comentários, tá, gente? De volta. Tá bom, Fê. Fala, querido. Não, é isso mesmo. Super concordo. Tá bom? O pessoal do laboratório adorou quando a gente fez esse exercício, porque a gente viu que é isso, entendeu? Que a gente tem que explorar. É isso que importa. É essa relação. O que está acontecendo aqui agora é como eu o vejo de verdade, tá, gente? Então, isso é o verdadeiro em cena. O verdadeiro é essa conexão e o momento presente. O que não é verdadeiro é a situação que é imaginária. Com isso, você tem uma cena, ok? Fala, você tem inserido nesse contexto depois e ela deve surgir e acontecer de acordo com o que a gente tem aqui. Sim. De acordo com o que está acontecendo na hora, tá, gente? Então, cena é mais importante do que texto, do que fala. Cena é cena. Fala é um detalhe, tá? Eu vou postar para vocês durante essa... Fazia tempo que eu não entrava. Meu Deus, amei. Ai, que bom, Aurélio! Oi, moças. Por exemplo, aquela parte que eu introduzi para a gente sair do lugar da cena. Porque, como nós conhecemos a cena, eu quis introduzir aquele momento
Você vai ficar assustada se eu te disser que eu atropelei uma criança. Isso, Foi para a gente, a sim. partir dali, mudar o lugar que a gente estava. Saber chegar no acontecimento, né? Chegar A no gente, aí acontecimento. o Moisés tomou um elemento da história e colocou aqui. A gente brinca com isso nesse exercício, só que a gente não tem falas decoradas, a gente vive a situação. Só Exato. com exercício de repetição, que é o que eu estou vendo nele e o que ele vê em mim. E repete sem pensar. E o instinto vai se dando. E isso vai acontecendo. É aí a gente se mantém no presente, tá? Ótimo. Circunstância imaginária, você só precisa saber. E aí você vai com o outro sabendo o que aconteceu. Assim a gente tem uma prática. Vocês veem que o que acontece só acontece uma vez e só acontece naquele momento. Esse frescor que se dá no momento é que a gente quer preservar para uma cena, porque vocês veem que a gente está se ouvindo de verdade e se olhando de verdade. Isso é mais importante, porque quando a gente pega esse texto, o que acontece é que a gente não fala de verdade e a gente não ouve de verdade, porque o texto está decorado. E não é essa relação que a gente tem que ter com o texto. O que importa é o que está acontecendo aqui. O texto passa por dentro da gente, porque a gente já sabe ele, e ele sai conforme o que acontece aqui. Frase demais, né, que eu já falei, repetindo sempre. O texto é uma canoa que flutua nas águas das emoções. Então, o texto não pode ter forma. O texto são letrinhas, palavrinhas que você vai deixar surgir, sair de você, porque você já sabe, naquela hora, do jeito que você tiver. Certo, gente? Claro que não é 100%, tá? Mas existe o impulso, o momento presente e a mágica disso, que é justamente que dá o elemento de humanidade, de vulnerabilidade. A gente não sabia onde ia parar esse exercício. Eu fiz até a hora que eu olhei a hora que eu disse, já são 52 minutos, tem que parar. Tá? Muito obrigada, Mousas. Tenho que concluir, senão eu perco a live. Gente, esse é Um Moisés, beijo. querido laboratório. Amo todos. Obrigada, Moisés. Gente, muito obrigada. Quem quiser assistir a aula aberta para entender essa sequência de atividades. E também pode escrever pelo direct, ficar à vontade. Tá bom, gente? Vou sair, senão a gente perde o vídeo, tá? Prazer tê-los junto, mais uma live. Beijo!